É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês em nosso canal. Eu sou Jairo Carioca, sou psicanalista, coordenador do Instituto Psicanalítico Entrelaço, e é sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Nós tivemos aí, em algumas palestras e alguns espaços, falando sobre a importância do debate entre a psicanálise e a política. Até porque a gente precisa entender que, além da psicanálise ser uma ferramenta teórica, terapêutica, de ser uma abordagem terapêutica, ela também está embasada na filosofia, na sociologia, na antropologia. Ela dialoga com a história, ela dialoga com diversas disciplinas, com a pedagogia, sendo desenvolvida por aquilo que ficou conhecido como psicanálise aplicada, pelo próprio pai da psicanálise, que é o Sigmund Freud. Então, o conceito principal da psicanálise é o inconsciente, aquilo que se situa entre o corpo somático e o corpo psíquico, aquilo que o Freud percebeu que fica no limite entre o somático e o psíquico, é aí que a psicanálise atua. E motivado por isso, e devido a tudo aquilo que está acontecendo nesse momento em nosso país, nós resolvemos fazer esse vídeo para compartilhar aí com você, onde a nossa pergunta aqui, o que nós vamos tentar entender de forma sintética. Nós vamos aqui resumir, nós vamos tentar entender como uma figura tão caricata como Bolsonaro consegue gerar tanta atenção, tanto nas mídias como nas redes sociais. Você entra em ambientes intelectualizados, o tema que está se debatendo ali é a questão do Bolsonaro. Você entra no bar, ali as pessoas estão discutindo o Bolsonaro. Como é que essa figura tão caricata conseguiu reunir tantas pessoas ao seu redor, contra, a favor, mas enfim. E o que faz pessoas comuns olharem para esse homem e enxergar nele a possibilidade de uma solução. Então, espero que você me acompanhe, e vamos então entender o que a psicanálise fala sobre isso. Bom, o primeiro conceito psicanalítico que eu quero recorrer é aquele que foi explorado por Sigmund Freud em seu livro Psicologia das Massas e no seu livro também Mal-Estar da Civilização. Mal-Estar da Civilização, gente, é uma teoria política. Foi ali que Freud, pela primeira vez, conceituou as bases da civilização. E nesses dois textos, Freud vai falar sobre o narcisismo das pequenas diferenças. É um termo que ele vai trabalhar bastante nesses livros. E que ele vai dizer que é isso um dos elementos fundamentais para o surgimento da civilização. Para Freud, a civilização, sob o império da lei, é o responsável pela inibição da agressividade humana. E que é uma expressão narcísica do ego. Só que esse narcisismo agressivo precisa romper a barreira do recalque. E quando ele faz isso, se manifesta publicamente, incentivado, por líderes que se supõem aí acima da lei e, portanto, acima da própria civilização. Quando essa pessoa, que se supõe em cima da lei, fala o que pensa, diz aquilo que vem à sua mente, sem passar por um crivo social, sem passar por um crivo moral, por um crivo ético, essas outras pessoas que estão ainda dentro da barreira do recalque encontram nesse sujeito um líder. Encontra nesse sujeito alguém que justifique a sua própria barbárie. A gente vive numa sociedade, a nossa sociedade brasileira ela é nova. Eu estou inclusive com uma revista aqui, a revista História da Biblioteca Nacional, ano 9, número 103, abril de 2014, que vem falando sobre como o Brasil reage ainda à questão da ditadura, à questão do autoritarismo. Nós temos dois grupos no Brasil, Nós temos um grupo que viveu a ditadura
e que hoje vive uma espécie de saudosismo, porque viveu nesse período, e para ela foi um período bom, foi um período de tranquilidade, foi um período até de prosperidade em si, e ela tem saudade dessa época. E nós tivemos um outro grupo que viveu a barbárie da ditadura, que viveu aquilo que é o transtorno do totalitarismo. E esse grupo é um grupo que luta, é um grupo que milita contra toda e qualquer forma de totalitarismo. Mas nós temos esses dois grupos convivendo simultaneamente. Esse que sente saudade dessa época em que as coisas tinham controle, e esse outro grupo, né, que não quer mais que esse controle fruto do totalitarismo possa existir. Então as leis, elas surgiram, mas as leis, nós temos uma dificuldade jurídica de entender como é que funcionam as nossas leis. A Lei Maria da Penha, vou dar um exemplo aqui, quando ela surge dentro de um contexto de machismo, ela surge dentro de um contexto de agressividade e de violência contra a mulher. Só que nós temos uma sociedade que em sua base é machista. Nós temos uma sociedade fundada no patriarcalismo judaico-cristão, que coisifica a mulher, que objetifica a mulher, e não foi feita uma transição. Né? Nós não temos uma prevenção, nós não tivemos palestras nas escolas, nós não tivemos uma educação sexual, nós não tivemos uma revolução cultural, nós não tivemos isso. Nós simplesmente criamos uma lei e aplicamos a lei. A Lei Maria da Penha está aí, né? É um fato marcante, ela precisa estar, porque é uma ferramenta de inibição, né? Completou 12 anos esse ano, em 2018, mas ela por si só é inoperante para dar conta desse elemento que encara na violência contra a mulher algo normal, algo comum. É comum um empurrão, é comum um grito, é comum uma agressão. Então é esse sujeito que encara isso de forma comum, e isso às vezes é visto até por mulheres. Eu atendo mulheres que elas dizem assim, não, eu tomei um tapa do meu marido, mas eu mereci, eu saí com determinada roupa que chamava atenção. Quer dizer, ela enxerga nesse ato um ato de merecimento. Porque o machismo ainda está, de uma certa maneira, impregnado na nossa sociedade. Como o próprio Nelson Rodrigues dizia, né, nenhuma sociedade odiou tantas mulheres como a nossa sociedade. Então você não sai de um ato normal, né, de uma normativa social, para um outro momento sem provocar antes uma espécie de revolução cultural. Infelizmente as nossas leis não fazem isso. Então surge a Lei Maria da Penha impune, mas não previne, não trata. E aí o que acontece? Você recalca no sujeito esse machismo, né? E não trata esse machismo. Então o machismo está recalcado. Da mesma forma é a lei da homofobia. Quando um sujeito é homofóbico, ele tem isso internalizado dentro dele. Isso não é tratado, é recalcado. Da mesma forma é o racismo. O sujeito tem um racismo dentro dele. Isso não é tratado, é recalcado. Então a gente tem leis que inibem, que recalcam. Mas nós não temos uma revolução cultural que possa conscientizar o sujeito dessa prática. Quando você tem alguém como Bolsonaro, que tem a proteção parlamentar, que pode dizer o que pensa, que pode no seu discurso ser homofóbico, que pode no seu discurso ser racista, que pode no seu discurso ser machista, aqueles que têm, de forma inconsciente, esses elementos recalcados dentro de si, encontram nesse sujeito um líder. Encontram nesse sujeito uma voz. Então o Bolsonaro, ele acaba sendo, de acordo com aquilo que Freud vai chamar de narcisismo das pequenas diferenças, ele acaba sendo o eco da voz reprimida. Ele acaba sendo o ponto onde aquilo que está recalcado se encontra. Daí, por exemplo, dentro do discurso dele e de alguns dos seus seguidores, você vai encontrar referências agressivas a homossexuais, né? Esses, inclusive, sendo vistos como aqueles que estão eclodindo as bases da família. Então ele se coloca como defensor da família. E aí cria, né, ilusões em relação a cartilhas que podem transformar nossos filhos em gays, esquecendo que a sexualidade, ela é o fruto do desejo e esse se impõe. Nós temos diversos teóricos que vão estar explicando isso, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas a sexualidade se impõe. Eu não li uma cartilha para ser hétero. A sexualidade se impõe. Ninguém se torna gay porque lê uma cartilha. Enfim, mas existe alguém que se coloca como defensor
e que ataca veementemente os homossexuais, os negros, as feministas, né? E aí esse sujeito esconde algo ainda muito mais reprimido dentro de nós. É o desejo reprimido que nós temos de ser o outro. Lacan vai trabalhar isso, né? Esse ataque ao outro é um desejo de ser o outro. Daí que eliminar o outro é eliminar o próprio desejo reprimido. É o que Freud vai trabalhar no narcisismo, né, das pequenas diferenças. O segundo ponto é o que Freud vai trabalhar nas suas conferências introdutórias sobre a psicanálise. Nesse texto, Freud vai incluir na interpretação, como chave de interpretação do sonho, as armas como símbolo da genitália, em particular do pênis. Ele vai escrever lá, abre aspas, todas as armas e ferramentas são os símbolos do órgão masculino. Por exemplo, martelo, arma, revólver, punhal, espada, enfim, Freud vai elaborar sobre isso. O que isso tem a ver, Jair? Bom, se observarmos bem, o discurso do Bolsonaro é um discurso baseado na segurança, e daí é um discurso armamentista, que é conservador no costume, né? E que é aquilo que nós estamos falando exatamente, a perfeita expressão do recalque. Porque ele trata de dois temas fundantes da civilização. Dois temas fundantes da civilização. O tema conservador, você vai ver que isso está no discurso do Bolsonaro, é o tema da sexualidade, e o tema do crime, que é a base da corrupção e da violência. Então Bolsonaro, ele trabalha dois temas fundantes da civilização. Aqui no livro do Marco Antônio Coutinho, Fundamentos da Psicanálise de Freud e Lacan, ele vai trazer uma coisa interessante. Ele está citando Lacan, o corpo ele deveria deslumbrá-lo mais ainda, e vai dizer o seguinte: uma das imagens produzidas pela arte cinematográfica mais impactantes é a abertura do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, na qual é ficcionado o momento em que um primata ancestral do homem esboça a utilização pela primeira vez de um osso como instrumento de abate da caça, olha aí a violência, e depois de domínio dos seus semelhantes. O momento fundante da civilização. O crime, o controle, né? A violência. E isso já está, né? Lá atrás, na arte cinematográfica, se trabalha esse tema. Voltando de novo à revista, aqui tem uma entrevista com o delegado Orlando Zacconi, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O delegado, inclusive, que ficou à frente do caso Amarildo, né? E que prendeu, inclusive, os policiais do caso Amarildo. Para quem não sabe também, é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense. E aqui diz o seguinte, o jornalista faz uma pergunta: a violência é legalizada pelo Estado? E ele fala: é a permanência de algo que vem não apenas da ditadura, mas de antes dela, o autoritarismo legal. Isso faz com que tenhamos instrumentos jurídicos que de uma certa forma legitimam relações de poder. O Código Penal, criado em 1940, abarcou muitas questões da ideologia da defesa social, principalmente no tocante à construção do criminoso como inimigo. Olha, vê se não é isso o discurso do Bolsonaro, né? O criminoso como inimigo. E assim, então, ele acaba criando um discurso raso, né? Que é um discurso armamentista e conservador, porém um discurso eficaz e que acaba encontrando eco, né? Acaba encontrando de uma certa maneira eco nos seus eleitores. Quando a gente fala que é o elemento fundante da civilização, é porque não existe nenhuma civilização que não tenha estabelecido leis como regras exatamente para aquilo que considera crime. Você já vê isso no Código de Hammurabi, nos códigos mais antigos que se tem ideia da civilização. Ali, normativas sociais, condutas de regra, é o que vai fundar uma civilização. E, por outro lado, também, né, regras que adequam o exercício da sexualidade. Quando você vê, por exemplo, isso dentro do patriarcalismo judaico.
né? O livro de Levítico trazendo normativas para uma conduta sexual e normativas para aquilo que se considera lei, para aquilo que se considera crime. Você vai ver isso também lá no Código de Hammurabi, ou seja, em todas as civilizações, na civilização grega, na civilização romana, em todas as civilizações. Só que essas civilizações tinham um diferencial que nós não tínhamos. Elas estavam fundadas em absolutos, na era do matriarcado, na era do patriarcado. Só que hoje esses absolutos deixaram de existir. Nós não estamos mais vivendo na era dos absolutos. E aí as nossas compreensões sobre o amor, sobre o sexo, sobre o gênero, sobre a orientação sexual, sobre a paixão, sobre o erotismo, estão cada vez mais complexas. Daquilo que na sociologia nós podemos dizer que estamos vivendo sobre a era líquida, né? Zygmunt Bauman, sociólogo, vai falar sobre o amor líquido, a sociedade líquida, as relações líquidas, ou seja, não temos mais absolutos que possam nortear. Então as múltiplas possibilidades de conjugalidade, de relacionamento, acabam causando desconforto em muita gente. Principalmente naqueles que têm a sua visão baseada ainda em absolutos, né? Em pressupostos religiosos, em pressupostos baseados no patriarcado. Então essas pessoas acabam entrando em crise. Porque no mundo de conduta pré-estabelecida e fixa, você tem um mundo mais seguro. Você tem um mundo com maior rigidez, embora seja um mundo pequeno. Infelizmente para muitos, a liberdade sexual e o discurso da liberdade sexual já venceu, gente. Na pós-modernidade, isso é um discurso que não regride mais. A gente não consegue mais voltar à era do matriarcado, à era do patriarcado. Esse discurso já foi vencido no Brasil, né? Mesmo dentro de toda oposição, mesmo dentro de resistências políticas, né? De uma certa maneira, há uma defesa da liberdade moral privada. Mesmo os sujeitos ultraconservadores, em seus discursos eles dizem, olha, o que você faz dentro do seu quarto é problema seu. Ou seja, dentro da liberdade moral privada, esse discurso da sexualidade, do controle, da repressão, não existe. Não existe. Então, para onde vai o triunfo da extrema-direita brasileira? Para onde eles vão com esse discurso moralizante que acaba, de uma certa forma, sendo triunfalista e com resquícios de messianismo? Eles vão para a questão da criminalidade. Essa cultura em que vivemos, né, da pós-modernidade, essa cultura da liberdade, da sexualidade, ela também, assim como hoje vivemos complexos da conjugalidade, do relacionamento, também vivemos complexos sobre as explicações em relação ao crime, né? Como a gente observou aqui o delegado falando, a gente viveu no Brasil um período, né, onde o autoritarismo acabou se tornando legal, acaba se tornando jurídica, né? E aí depois, quando o totalitarismo, o autoritarismo foi combatido, outras teorias políticas surgiram, né? E aí a gente passou então nas últimas décadas no Brasil tentando compreender a questão jurídica como um todo do tecido social, de modo que a gente pudesse de alguma forma estabelecer uma relação entre os direitos sociais e o crime. Só que muita coisa aconteceu. Se acreditava, né, que tanto mais violenta seria uma sociedade, quanto mais ruim fossem os seus índices de desenvolvimento social, né? Então, se nós não investíssemos em saúde, em educação, em habitação, em saneamento básico, né? Se o Estado não fosse atuante, aí o crime prevaleceria. Se nós melhorássemos esses índices, né, nós teríamos um impacto direto na segurança pública. E isso traria uma diminuição da criminalidade. Bom, essa era a nossa teoria. Só que, infelizmente, nós vimos o inverso. O Brasil experimentou um crescimento, uma diminuição da pobreza, um crescimento na área da educação. Nós temos hoje pessoas participando ativamente na sociedade de diversas esferas sociais, e a criminalidade, em vez de diminuir, aumentou. Isso é um fato. Isso é um fato.
As condições sociais melhoraram. O governo Lula trouxe condições favoráveis à sociedade, trouxe conquistas sociais, como eu falei aqui, né, em relação à Lei Maria da Penha, à Lei do Racismo, à Lei da Homofobia, né, investimentos na área da educação, praticamente a anulação da fome. Quer dizer, trouxe melhorias sociais que deveriam repercutir favoravelmente, diminuindo a criminalidade. Mas em contrapartida nós vemos a criminalidade cada vez mais aumentar, investir em tecnologia, aparelhar inclusive o Estado. Então assim, onde nós falhamos? Quando eu vejo um delegado da Polícia Civil fazer um doutorado em cima de um tema como esse, que é a violência, eu vejo que esse é o caminho que nós temos que seguir, porque as nossas teorias de crime falharam. A violência aumentou, independente do mais pobre melhorar de vida ou não, e as explicações que nós tínhamos acabaram perdendo força diante da realidade, da nossa realidade brasileira, principalmente minha, que vivo aqui no Rio de Janeiro, né? E aí a gente vai fazer então aquela que é a pergunta-chave, né? Como explicar a violência? Aí entra o Bolsonaro, porque ele tem uma explicação. A explicação dele não é nova, a explicação dele não é baseado em estudos teóricos, não é tese de doutorado, né? Mas ele tem uma explicação simplista, simplória e direta. A culpa do crime é do criminoso. Por que o Bolsonaro está conseguindo ascensão, gente? Porque ele tem uma teoria de crime. Isso que o Bolsonaro propõe é uma teoria do crime. A culpa do crime é do criminoso. Não cometa crime que você não vai pra cadeia. Nós somos as vítimas, eles são os criminosos. E assim, com a sua teoria de crime, ele acaba ganhando o coração de muita gente, né? Que nem votaria nele por simpatia dele, mas pela ideia que ele traz, ou seja, pela teoria de crime que ele traz. E essa teoria é o trunfo do discurso emergente e que mais cresce exatamente pelo vazio deixado pela fragilidade das outras teorias. O fundo psicológico de tudo isso, o fundo psicológico dessa questão é que o desamparo social diante da brutalidade da violência, o desamparo social diante da brutalidade da violência real vai aguçar respostas e explicações e resoluções que possam atacar direto o problema. É aquilo que o Freud vai dizer, né, sobre a questão de respostas rápidas. Precisamos de respostas rápidas. Essas respostas rápidas resolvem o problema? Não. Mas atacam o problema. É uma teoria. E de uma certa maneira acaba apaziguando a angústia de muita gente, né? A disseminação da insegurança. O medo por si só já carrega angústia suficiente para encontrarmos alívio em soluções apontadas como soluções rápidas, como soluções mágicas, né? E infelizmente, quem está com medo agora. Precisa de uma resposta agora. E é interessante, a questão política é uma coisa muito interessante, porque o enfraquecimento, né, da teoria de crime que nós tínhamos, que a gente podia dizer que era uma teoria, entre aspas, abre aspas, né, da esquerda, fecha aspas, ou seja, vamos investir na área social, vamos investir em educação, vamos investir em moradia, vamos aplacar a fome que a criminalidade diminui, ou pode até desaparecer, essa teoria se enfraqueceu. E aí, a ascensão da teoria do crime da extrema-direita, que é o problema do crime é o criminoso, também tem um culpado, né? Nós temos o centro, vamos botar assim, entre a extrema esquerda de um lado, a extrema direita do outro, nós temos o centro. E o centro falhou. A social-democracia falhou, né? Os liberais falharam. Porque ficou o discurso em pontas
enquanto o centro ficava numa disputa política com essas pontas. E aí o que isso aconteceu? Radicalismo de ambos os lados. Ou seja, nós produzimos dois radicais, dois extremos. Um extremo aqui que olha de forma radical para os direitos humanos, e um outro extremo que vai olhar também de forma radical que bandido bom é o bandido morto. Daí o discurso do Bolsonaro, né? Que o policial que der 20, 30 tiros em cima do bandido, esse policial deve ser condecorado. Gente, para matar basta uma bala. A segunda, a terceira, a quarta é vingança. E aí, o nosso delegado, né? O delegado ele vai dizer exatamente sobre isso. Que nós temos uma legitimidade de morte praticada por ações policiais, porque essa legitimidade é baseado na violência e na vingança. Na violência e na vingança. Então quando você ouve Bolsonaro falando temos que condecorar o policial que deu 20 tiros, 30 tiros no bandido, você não está falando de justiça, você não está falando de direito, você já está falando de vingança. E essa é a base desse discurso do radical, né? Esse que produz o discurso de direito humano radical, que olha partes, não olha o todo, e esse que também produz o discurso radical, onde bandido bom é um bandido morto. E aí nós temos então discursos reais que não são debatidos. Discursos como as progressões da pena, a reincidência criminal, né? A separação dos presos na cadeia, porque esses acabam formando facções, né? Uma lei que pune, mas e depois? Tá, a lei puniu, e depois? Né? Como eu ouço discurso de pessoas que foram presas por causa da Lei Maria da Penha, e elas, do sistema prisional, elas alimentam vingança. Elas falam, quando eu sair daqui eu vou fazer pior. Porque a lei, ela pune, mas ela não ressocializa, ela não faz com que o sujeito, e essa era a ideia da pena, esse é o âmago do conceito penal, do direito penal, que é fazer com que o sujeito introjete dentro dele a responsabilidade pelo seu crime, que ele entenda que ele cometeu um crime contra a sociedade. Isso não acontece, o sujeito sai dali com vingança e com ódio no seu coração. Como a própria música do Renato Russo, Faroeste Caboclo, fala, né? Quando Santo Cristo é jogado na cadeia, ali alimenta um ódio pelo sistema. E quando ele sai, fala, quando eu sair vou ser pior. É isso que o sistema tem feito. Então nós precisamos repensar as nossas leis, nós precisamos repensar questões que possam trabalhar a progressão da pena, que possam trabalhar a reincidência criminal, que possam trabalhar a separação dos presos, que possam trabalhar a prevenção, né? Que possa trabalhar a introjeição do sujeito, de que ele entenda que o que ele cometeu foi um crime, que ele possa se enxergar como um criminoso e não como uma vítima da sociedade. É isso que nós, de fato, precisamos. Então, nós precisamos de novas teorias que possam dar conta disso tudo que está acontecendo. E que não sejam teorias baseadas em extremos. Nem a da esquerda, que dava um valor total a direitos humanos, esquecendo a totalidade desses direitos, e nem a direita que produz, né, essa extrema-direita que produz o discurso que o bandido bom é o bandido que tomou 30 tiros do policial. Não é isso que nós precisamos, não é isso que nós queremos. A verdade é que vivemos uma crise social, vivemos uma crise política, vivemos uma crise moral e uma crise econômica. Essa crise social, moral, econômica e política que estamos vivendo faz com que pessoas, com que a gente se sinta seguro. E isso faz com que a gente acabe procurando essa figura, né, como Bolsonaro, que é uma figura de autoridade, e uma figura que vai parecer com aquilo que Freud trabalhou na sua teoria das relações anaclíticas. Dentro da teoria das relações anaclíticas, e aí aqui eu estou com o livro do Joel Birman, Amar a Si Mesmo e Amar o Outro, Narcisismo e Sexualidade na Psicanálise Contemporânea, ele vai dizer o seguinte: nas relações anaclíticas, que é uma etapa decisiva da infância e que vai servir como modelo das futuras relações objetais, a relação cuja escolha de objeto toma como modelo a mãe que cuida e o pai que protege.
Ou seja, o objeto de desejo, tanto erótico quanto agressivo, é alguém que está ali de algum modo e que cuida e protege e interdita. Quem é esse alguém? Bolsonaro. Isso acaba fazendo com que elementos inconscientes da nossa estrutura pré-edípica, né? Esses elementos inconscientes da nossa estrutura psíquica, o elemento que está na base da nossa formação enquanto sujeito, vem à tona. E nas relações anaclíticas, vamos procurar essa figura paterna que é um símbolo de autoridade, que vai trazer norma onde não está tendo norma, que vai fazer com que os meus desejos sejam aplacados, né? E que vai cuidar, proteger e interditar. Você vê como é que a psicanálise explica essa situação, né? E por último, para nós encerrarmos o nosso vídeo, nós vamos falar sobre um tema, né, que é o culto ao homem comum. Theodor Adorno, em seu livro A Teoria Freudiana e o Padrão da Propaganda Fascista, ele vai falar sobre esse homem comum, uma autoridade que assume características como senso de honestidade, que diz o que quer, no seu discurso simplista, né, sem muitas palavras rebuscadas, mas um discurso que o leigo possa entender, um discurso de senso comum, ele acaba criando uma falsa sensação de representatividade. Então o Theodor ele vai dizer que essa figura paterna, né, essa figura que diz o que eu tenho que fazer, o que eu posso desejar, o que eu não posso, esse sujeito que traz uma espécie de normativas sociais que vai fazer com que as condutas possam voltar àquele modelo anterior, onde tudo tinha um propósito, onde tudo tinha um lugar, né? Os meus anseios primitivos de família, né, de filho, que eu acordo, o café da manhã tá ali, eu tenho pai, eu tenho a mãe, eu tenho ternura, eu tenho alguém onde as minhas agressividades podem ser aplacadas, que é a figura do pai. Essa figura é o que o Bolsonaro é e é o que Freud vai chamar de figura de pai ideal. E que eu estabeleço com esse sujeito uma relação anaclítica. Ele é aquele que me protege, que cuida e que interdita. E é o que Theodor Adorno vai chamar de o homem comum e o culto que produzimos ao homem comum. E é interessante que o Theodor está falando isso a partir da ascensão do fascismo e da propaganda fascista. E como eles trabalhavam, né, a partir da propaganda, figuras comuns. E essas figuras surgiam como resposta às crises emergenciais que estavam acontecendo naquele momento político, naquele momento histórico. O que não se sabia, e é o que veio depois, é que exatamente baseado nessa autoridade, nesse conservadorismo que os elegeram, é que essas figuras reprimiram violentamente o povo e limitaram os direitos do povo, né? Um pai que me proteja também é um pai que me limita. Um pai que me interdita também é um pai que não permite que eu seja eu. Eu nunca serei um sujeito, eu sempre serei um filho, né? Então, portanto, temos em Bolsonaro essa figura paterna que nos faz, né, que faz as pessoas sentirem parte de um grupo, que elege o inimigo comum, né? O PT, o gay, enfim, o criminoso. Vamos eleger inimigos comuns. Apresenta soluções simples, como a teoria de crime que eu falei aqui, para problemas complexos, ou seja, não vai resolver. Mas mesmo que essas teorias, mesmo que essas coisas sejam falsas, essas coisas fazem com que nós, o homem comum, se sinta representado. Como eu falei, eu não pretendo aqui me estender numa aula expansiva, né, mas a ideia é, de forma sintética, explicar por que pessoas comuns votam no Bolsonaro. Espero que você tenha compreendido, né? Deixe aqui abaixo o seu comentário, tá? Envie para outras pessoas. Se você gostou, dá um like, né? Se você não gostou, da mesma forma, né?
E eu espero que eu tenha podido, de uma certa maneira, né, ajudado você nesse tema. Obrigado, siga o nosso canal. Um abraço.